Boa noite, graça e paz a todos. Esse está funcionando. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Tenho duas notícias para te falar de introdução a essa mensagem. Deus é bom e muito bom, só que eu não sou tão bonzinho assim. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, verso de número 38. A palavra de Deus, ela diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal? Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, ela é poderosa para operar a libertação, a cura, a restauração, a transformação. A Tua palavra, meu Deus, ela é poderosa para mudar a nossa história. Então eu peço, Senhor, humildemente, que Tu envies a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Agora olha aqui para mim, meu irmão. Algo muito estranho estava acontecendo aqui. Porque o texto que nós lemos diz que os fariseus e os escribas, eles tomaram a palavra de Jesus. E gente chata geralmente é assim. Gente chata não espera com que você conclua um raciocínio e um pensamento e fica te interrompendo constantemente. E assim eram esses indivíduos. Eles tomaram a palavra de Jesus. E então eles pediram um sinal. E Jesus então disse assim para eles: Essa geração má e adúltera pede um sinal? Não se lhes dará sinal algum, o sinal sou eu. Jesus estava dizendo. Vocês querem um sinal? O sinal sou eu. E então Jesus ele faz 3 referências nos versos 40, 41 e 42. E a primeira referência que Jesus faz é sobre o profeta Jonas. E ele diz então assim que, assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim ele também, o Filho do Homem, estaria. Falando em figura, em simbologia, falando sobre a sua morte e posterior ressurreição.
Mas no versículo de número 42, ele diz assim, que a rainha do sul, ela se levantará no dia do juízo. E com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele era o centro, que nele todos e tudo convergia, que assim como as pessoas vieram de longe para ver a sabedoria de Salomão, as pessoas também seriam atraídas a ele. E eu propositadamente deixei o versículo de número 41, aonde ele faz a referência sobre os ninivitas. Ele faz aqui uma comparação, ele usa aqui uma ilustração para exemplificar a situação daquela nação, daqueles escribas e daqueles fariseus. E ele diz assim que os ninivitas, eles ressurgirão no juízo, e eles condenarão aqueles homens, aquela nação, porque eles se arrependeram do pecado quando Jonas havia pregado. Mas estava ali quem era maior do que Jonas. Jesus estava, na verdade, dizendo o seguinte, que ele havia vindo ao mundo para pregar o evangelho, para pregar a salvação, e que todas as coisas convergiriam nele. E eles não haviam ainda prestado atenção que ele era o Messias. Eles não haviam discernido que eles eram o Messias. E assim como a nação ninivita se arrependeu, eles também se arrependeram de um grande pecado da idolatria. Por causa desse pecado, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Só que parou aí. Apesar de eles não estarem mais praticando o grande pecado da idolatria, todavia, eles não reconheceram a Jesus como o Messias. E aí, estranhamente, parece que Jesus ele se perde no discurso. Porque ele fala de Jonas, ele fala de Nínive, ele fala da rainha do sul. E então, no verso de número 43, ele começa a fazer um discurso nada a ver, que parece que sai da lógica, que parece que sai do raciocínio do que ele estava falando. E aí então ele entra com um discurso dizendo que o espírito imundo, quando sai de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, e ele fica ali rodando, ele fica ali observando aquela situação. E então ele vê que a casa está vazia, ele então decide voltar e traz consigo 7 espíritos junto com ele. Parece estranho essa ligação, parece um tanto quanto estranho esse link que Jesus faz entre a rainha do sul, entre os ninivitas e a pregação de Jonas, mas tem tudo a ver. Porque na verdade ele estava usando essa ilustração para se referir à situação daqueles escribas, daqueles fariseus e da nação de Israel. E ele estava dizendo, entre outras coisas, que aquela nação era a casa. E aquela casa que havia sido liberta do pecado da idolatria, não havia preenchido a casa com os valores e conteúdos do reino de Deus. Ou seja, a casa havia sido reformada, a casa havia sido pintada, a casa havia sido reestruturada, eles não praticavam mais o pecado da idolatria, todavia, a casa ainda continuava vazia. E é exatamente nessa perspectiva que eu quero fazer algumas considerações nesta noite. Os perigos de uma vida cristã vazia. Vou repetir para você. Os perigos de uma vida cristã vazia. Os perigos de se praticar uma religião, mas não ter os conteúdos internos em convergência com o reino de Deus. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que o primeiro perigo de se viver uma vida cristã vazia é de viver de aparência e se esquecer da essência.
viver de aparência e se esquecer da essência. Porque o que ocorria com esses escribas e fariseus e com aquele povo, com a nação de Israel, era exatamente isso. Eles priorizavam as ações externas, eles priorizavam as manobras da religião, os cacuetes da religião, os malabarismos da religião, as formalidades da religião, mas eles estavam com o seu interior vazio, porque o seu interior não correspondia com os conteúdos do reino de Deus. Eles valorizavam as ações externas e desprezavam a realidade interna, a verdade interna. E não raras vezes nós estamos assim também. Nós priorizamos as coisas externas da religião, nós valorizamos os atos exteriores, mas a casa está vazia. Quem aqui pertence do grupo de vacinação 50 a mais, como eu, vai lembrar de um shampoo da década de 80, se não me falha a memória, que prometia curar a caspa. E foi criado um bordão em cima desse shampoo que era um anti-caspa, que parecia remédio, mas não era. Era o shampoo Denorex. E então criou-se um bordão em cima desse shampoo. Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. E o que ocorre conosco muitas vezes é o mesmo bordão. O crente Denorex. Parece, mas não é. Ele desenvolve todas as liturgias da religião. Ele desenvolve todos os malabarismos, todos os cacuetes da religião, mas o interior ainda continua vazio. E Jesus, então, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, ele traz uma palavra muito pesada para a igreja de Laodiceia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta a praticar aquilo que você fazia lá no começo. Volta a realizar aquilo que você realizava lá no início da sua conversão. Volta a sentir aquilo que você sentia lá no início, quando você conheceu a Cristo, quando você se derramou na presença de Deus e entregou a sua vida incondicionalmente ao Senhor. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aquela igreja era uma igreja que vivia da aparência. Uma igreja bem estabelecida, bem estabilizada, uma igreja que não tinha falta de nada, uma igreja que vivia a religião de forma muito eficiente. Mas uma igreja que não vivia a verdade interior do Evangelho. E a palavra era: arrepende-te. Volta a praticar as mesmas obras. Volta a orar como você orava. Volta a jejuar como você jejuava. Volta a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus como você meditava. Volta a participar das vigílias como você participava. Volta a se derramar na presença de Deus como você se derramava. Sabe por quê? Porque à medida que eu continuo buscando a Deus, à medida que eu volto a praticar as primeiras obras, então o Espírito Santo de Deus vai me encher de novo e eu vou começar a sentir a alegria que vem do alto. Volta é a palavra a praticar as mesmas obras. Arrepende-te. Eles viviam de aparências. Eles viviam das formalidades. E isso não era o suficiente. Jesus diz então que a casa deles estava vazia.
tinham muita aparência, mas pouca essência. Eu fico lembrando quando o profeta Samuel estava impressionado, admirado com a presença física, com o porte físico dos filhos de Jessé. O profeta Samuel havia sido incumbido de ungir o futuro rei de Israel no lugar de Saul, porque Saul já tinha ido para o vinagre. E então Samuel diz assim para Jessé: traga os teus filhos. E Jessé então manda que seus filhos entrassem aonde estava Samuel. E Samuel então olha o primeiro, olha o segundo, olha o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e ele fica admirado, um por um, com a aparência. Mas o Senhor, ele diz assim para Samuel: Samuel, o homem só vê o exterior, o homem só vê a aparência, mas eu vejo o coração. O homem presta atenção só naquilo que é o estético, o cosmético, aquilo que é aparente, porém eu, Samuel, eu presto atenção naquilo que está dentro do coração do homem. O perigo de viver uma vida cristã vazia é viver uma vida de aparência e de se esquecer da essência. E o que o Senhor está tentando nos dizer nesta noite é que nós precisamos nos arrepender, voltar a praticar as primeiras obras, voltar ao primeiro amor, porque a casa está vazia. Ele quer encher o teu coração de volta. Ele quer encher a nossa alma novamente. Ele quer derramar a unção do Espírito Santo dele sobre a nossa vida novamente. Mas para isso precisa uma decisão da nossa parte. Para que isso ocorra, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação de mentalidade, tem que haver uma metanoia. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras e voltar ao primeiro amor, porque quando nós voltarmos ao primeiro amor, o amor de Deus se derramará sobre a nossa alma e sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu disse para você que Deus era bom, mas que eu não era tão bom assim. Mas tem um segundo perigo também, que é um desdobramento do primeiro perigo. O perigo de viver uma vida cristã vazia, sem propósito, sem sentido. Ah lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a falsa sensação de bem-estar. Perigo de viver uma vida cristã vazia é a falsa sensação de bem-estar. De achar que as coisas estão boas quando na verdade não estão. De achar que as coisas estão no lugar quando na verdade não estão. De achar que as coisas estão caminhando perfeitamente quando na verdade não estão, porque era isso que acontecia com aqueles homens. Eles achavam que pelo fato de serem herdeiros da tradição abraâmica e mosaica, estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, porque afinal de contas eles praticavam uma religião, porque afinal de contas eles iam no culto todos os domingos, eles iam no culto todas as quartas-feiras, eles frequentavam a escola bíblica, eles dizimavam, eles cantavam, eles oravam, eles pregavam, eles ensinavam, eles eram doutores, eles eram mestres da lei, eles eram teólogos, eles sabiam o que faziam. E então essa falsa sensação de segurança, essa falsa sensação de bem-estar sabotava a verdade interior daqueles homens. Esse é um grande perigo, meu irmão, de viver uma vida cristã vazia, sem propósito, sem metas, sem alvos definidos. Tu deixa a vida me levar, a vida leva eu.
É a falsa sensação de bem-estar, de achar que as coisas estão jóias, de achar que o Senhor está dando like, mas o Senhor está dando um dislike. Tinha um indivíduo na Bíblia que achava que as coisas estavam boas. E é um indivíduo na Bíblia que achava que as coisas estavam correndo perfeitamente bem, porque afinal de contas ele era um rei que vencia batalhas. Mas um certo dia Deus levanta um profeta e diz assim: olha, Isaías, vai até Ezequias e diz para ele que se ele não arrumar a casa dele, a casa vai cair. E então o profeta Isaías, obediente, homem de Deus, que não se importava com a opinião alheia, que não se importava com os comentários de terceiros, ele vai como homem de Deus e não como coach. Ele vai como profeta de Deus e ele aponta o dedo na cara de Ezequias e ele diz assim: Ezequias, é o seguinte, meu camarada, tem um recado de Deus para você. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E a Bíblia diz então que Ezequias, ele se arrepende, ele se humilha, ele se derrama na presença de Deus, ele busca a Deus, ele ora a Deus, ele clama pela misericórdia de Deus, ele clama pela graça de Deus, e então o profeta volta com uma nova mensagem. Teu pecado foi perdoado, a tua ferida foi curada, a tua chaga foi sanada. Você tem mais 15 anos de vida, Ezequias. Só que precisou colocar a casa em ordem. Precisou fazer uma mudança de vida. Porque a casa de Ezequias estava vazia. A falsa sensação de segurança, a falsa sensação de bem-estar estava sabotando a espiritualidade, a verdade interior de Ezequias. E o profeta então diz: coloca a tua casa em ordem. E quando ele coloca a casa em ordem, ele recebe a restauração. O que o Senhor está tentando nos dizer? Nós precisamos urgentemente de fazer mudanças nas nossas vidas. Nós precisamos urgentemente sofrer uma metanoia. Nós precisamos urgentemente mudar algumas atitudes, alguns conceitos, algumas mentalidades, algumas convicções, algumas ações, alguns pensamentos, algumas atitudes que nós temos tido, porque senão a casa vai cair. A casa vai ficar vazia. Mas se nós nos arrependermos, se nós colocarmos a boca no pó, disse o profeta, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se eles tomarem jeito, se eles prestarem atenção naquilo que eu estou falando, se eles discernirem aquilo que o Espírito de Deus está dizendo, eu sararei a sua terra. A pergunta inevitável é: como anda a nossa casa espiritual? Como está o nosso interior? Como anda a nossa fé? Como anda a nossa espiritualidade? Sabe por quê? Porque a pandemia foi o argumento para muitos desistirem da fé. A pandemia foi o argumento para muitos esfriarem na fé. E a culpa agora é da pandemia, a culpa agora é do vírus, a culpa agora é do Covid. E nós não prestamos atenção que a culpa não é externa. A solução do problema é interno, é uma metanoia, é uma mudança, é uma conversão, é uma mudança de atitude, é um derramar diante de Deus, é se entregar na presença de Deus e dizer assim: Deus, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, porque quando nós fizermos isso,
Deus sarará a nossa ferida e nos encherá da glória dele novamente. Mas tem um terceiro perigo de uma vida cristã vazia. É a rejeição à correção. É a resistência à ação do Espírito Santo de Deus. É a insensibilização da consciência. Quando a consciência fica obturada, pedrada, resistente à ação do Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa se encontra assim, ela rejeita a correção. Ela rejeita a ação do Espírito Santo de Deus. Ela rejeita a obra de Deus na vida dela. Ela rejeita aquilo que Deus está ministrando na vida dela. Ela rejeita aquilo que Deus usa através da boca de alguém para falar para ela. Porque ela acha que sabe tudo e que não precisa ser corrigida. Ela acha que não precisa ser exortada. Ela acha que não precisa ser instruída. Ela acha que não precisa ser orientada. Porque aqueles indivíduos ali, eles achavam assim: quem é esse? Quem é esse fulano de Nazaré? Quem é esse moleque de 30 anos? Quem é esse garoto de 30 anos para nos dizer o que é certo ou o que é errado? Eles rejeitavam a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. E o perigo de rejeitar a correção e a ação do Espírito Santo na vida é ficar com a consciência obturada, pedrada, insensibilizada e não sentir mais o Espírito Santo ministrando, falando, orientando, dizendo o que nós temos que fazer. Assim estava Saul. Saul já havia ficado com a consciência insensibilizada, pedrada, obturada. A loucura de Saul era tanta que um dia eles estavam perdendo a guerra e então ele tem uma bela ideia. Ele diz assim: Samuel está demorando, eu mesmo vou sacrificar. Não preciso esperar Samuel. Eu mesmo vou sacrificar. E a Bíblia diz que ele foi sacrificar. Ele fez o sacrifício para o qual ele não estava autorizado. Ele realizou uma função para a qual ele não estava habilitado, porque a consciência já estava insensibilizada. Ele já não ouvia mais a voz de Deus. Ele já não ouvia mais o Espírito de Deus falando com ele. E quando uma pessoa se encontra nesse estado de insensibilização da consciência, nada que você diga para a pessoa adianta. Nada que você diga para a pessoa resolve. Ela não aceita a correção. Ela não aceita a direção do Espírito Santo de Deus. E então Samuel volta e diz assim para Saul: Saul, a casa caiu, cara. A casa caiu, Saul. Teu reino foi rasgado. Teu reino termina aqui hoje. Perigo de uma vida cristã vazia é começar a rejeitar a correção de Deus. Rejeitar a ação do Espírito Santo de Deus. Ficar com os ouvidos tapados para aquilo que o Espírito Santo está dizendo através da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus diz assim, que Deus ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Pedro apóstolo disse assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E o chamado de Deus para nós hoje, a convocação de Deus para nós essa noite é:
Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar aquilo que você fazia no início da sua conversão. E para encerrar, só falta o cabo agora, tá, irmão? Da faca. Para encerrar, o perigo de viver uma vida cristã vazia é ficar vulnerável e desprotegido, porque o texto diz assim: e achando-a vazia, leva consigo outros 7 espíritos piores. E achando-a vazia, leva consigo outros 7 espíritos piores. Perto da minha casa tinha uma casa abandonada, e ficou lá vários anos abandonada. E então alguém decidiu reformar aquela casa. E então contratou os pedreiros, pintores, e eles foram lá, reformaram a casa, fizeram alguns reparos na casa, pintaram a casa e a casa ficou bonita. E eu não sei qual era a intenção do proprietário ou de quem havia feito aquela reforma. Se era vender ou alugar, eu sei que a casa, depois de reformada, ficou mais alguns anos sem ninguém habitar naquela casa. E então, de repente, aquela casa começou a aparecer com as paredes pichadas, com deteriorizações pela ação do tempo. E então, em pouco tempo, aquela casa que havia sido reformada, pintada, havia ficado muito bonita, ela já estava toda destruída novamente. E pior, lá dentro já estavam morando usuários de drogas e pessoas que se revezavam entre si. Ou seja, o estado daquela casa havia ficado pior. O estado daquela casa que havia sido reformada havia ficado pior. O perigo de uma vida cristã vazia é esse. E às vezes nós passamos um verniz, passamos uma tinta, fazemos alguns reparos aqui e ali, e aparentemente as coisas ficam boas. A sujeira é retirada de dentro, alguns insetos e alguns bichos são tirados de dentro, alguns sentimentos, algumas ações, alguns pensamentos são tirados de dentro, mas nós não nos ocupamos de habitar a casa, de preencher a casa, de colocar alguém para morar na casa. E o cristianismo não é apenas um processo de desconstrução de velhos hábitos, ele é essencialmente um processo de construção de novos hábitos. O cristianismo não é simplesmente deixar de fazer o que está errado, é fazer o que é certo também, porque senão a casa fica vazia. E a casa, uma vez ficando vazia, diz o texto que o espírito que lá habitava, ele percebe, ele discerne, ele vê que ninguém habita, que ninguém se apropria daquela habitação. Então ele diz assim: eu vou voltar para lá. Porque agora ela está arrumada, adornada, e eu vou levar 7 amigos meus. E a situação fica pior. Como está o nosso interior? Como está a nossa casa? Como está a minha casa, a tua casa, a nossa casa? Nós como igreja, como nós estamos? Essa é a pergunta fundamental. Porque tem gente que está vindo aqui por vir. Existem algumas pessoas que estão simplesmente frequentando uma religião chamada batista. Existem pessoas que estão simplesmente frequentando um culto de domingo porque não tem nada para fazer. Existem alguns de nós que estão simplesmente numa reunião social. Foi reformado, foi feito alguns reparos, ficou bonito, já não pratica mais as mesmas coisas,
já não fala mais o mesmo vocabulário, já não tem mais as mesmas atitudes, mas o interior está vazio. E diz a palavra de Deus que o espírito ele fica de redor, buscando entrar e levar 7 espíritos piores. Mas a boa notícia para mim e para você nesta noite é que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus, o maligno não lhe toca, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas para que isso seja uma verdade, nós precisamos deixar a casa cheia e dizer assim: Jesus, enche a minha casa, enche a minha vida, enche o meu coração, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu Deus, meu bem maior, faz um milagre em mim. A igreja de pé, por favor. Como está a tua casa? Boaz, por gentileza, vem até aqui e alguém que toca o violão. Nós precisamos encher a nossa casa, irmãos. Nós precisamos não simplesmente ter uma reforma religiosa, fazer alguns reparos. Não basta, vamos cantar Renova-me. Não basta simplesmente fazer alguns reparos, pintar a casa, tapar alguns buracos. A casa precisa ser construída de baixo. A casa precisa ser construída do alicerce. A casa precisa ser construída na rocha, e a rocha tem um nome, é Jesus. Só Ele pode habitar o nosso interior e mudar a nossa vida, preencher o nosso interior, mudar a nossa história, fazer algo diferente, realizar um milagre na nossa vida. A casa precisa ser habitada em nome de Jesus. Cante essa música em nome de Jesus. Renova-me.